Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, hoje nós daremos início ao módulo 2 do nosso curso de Química 1, tá? Hoje começaremos a estudar, né, a falar sobre as teorias ou modelos atômicos, tá? E essas 4 próximas aulas serão sobre teorias atômicas. Nesse primeiro momento, nós veremos, né, em 4 mini-aulas, 4 teorias atômicas, as mais importantes, tá? Teoria atômica de Dalton, teoria atômica de Thomson, teoria atômica de Rutherford e teoria atômica de Bohr, tá? E seus respectivos modelos atômicos, né, que foram propostos por esse cientista. Na mini-aula de hoje, nós faremos uma breve introdução ao estudo das teorias atômicas e falaremos principalmente sobre o modelo atômico de Dalton, tá joia? Espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini-aula? Bom, eu inicio como sempre com uma pergunta, né? Quando é que surgiu o interesse sobre o átomo? Pessoal, o interesse sobre o átomo surgiu há muitos anos atrás, tá? É desde a antiguidade, tá? E nessa questão do interesse sobre o átomo, né, surgiram, né, alguns estudos sobre o átomo que nós chamamos de teorias atômicas, que foram sendo aperfeiçoadas ao longo dos anos, tá? No primeiro momento, surgiu o chamado atomismo. O que era isso? O atomismo foi na época, né, há muito tempo atrás, desde a antiguidade, em que os filósofos gregos propuseram algumas teorias para poder tentar explicar o que era o átomo, tá? Cabe ressaltar que essas teorias elas eram propostas apenas com base na observação e experiência pessoal desses filósofos, ou seja, elas não tinham bases científicas. Essas teorias elas não eram propostas com base no resultado de experimentos científicos. Então vocês podem imaginar, né, que depois de um certo tempo essas teorias foram por água abaixo, já que elas não tinham uma comprovação científica, tá? Então, nesse primeiro momento, os estudos sobre os átomos, que foram propostos por filósofos gregos, principalmente, deu início a um movimento chamado atomismo, tá? Contudo, o que nos interessa hoje, né, no estudo das teorias atômicas, nós estudaremos o quê? As chamadas teorias atômicas modernas, tá? Que são aquelas teorias que foram propostas por cientistas, ou seja, elas foram propostas com base em resultados de experimentos científicos, tiveram comprovação científica. Tá? Então, só para poder deixar clara essa diferença, o atomismo eram propostas de filósofos gregos, né? Não tinham fundamentação científica. Teorias atômicas modernas são aquelas que foram comprovadas através de estudos científicos. E vocês verão que ao longo do tempo essas teorias elas foram sendo aperfeiçoadas, né? Melhoradas, até com que a gente chegasse ao conhecimento que nós temos hoje sobre o átomo. Tá? Aqui uma breve linha do tempo, né, sobre o estudo sobre o átomo. Para vocês terem uma ideia, então, aqui, ó, o atomismo, né, ele surgiu no século IV a.C. Foram propostas algumas teorias, principalmente por filósofos gregos, né, como Aristóteles, Demócrito, Leucipo. Já em seguida, né, depois de muito tempo, em 1803, teve início o que nós chamamos de teorias atômicas modernas. Né? O primeiro modelo, ou primeira teoria a ser proposta foi o modelo atômico de Dalton. Depois, em 1897, o modelo atômico de Thomson. Em 1911, o modelo atômico de Rutherford. Em 1913, o modelo atômico de Bohr. Cabe ressaltar que nós estudamos até o modelo de Bohr, mas o estudo sobre o átomo não parou por aí, tá? O conceito que a gente tem hoje sobre o átomo é bem diferente do que foi proposto por Bohr. Então, continuou, né? Essa linha do tempo aqui, na verdade, ela continuaria. Contudo, a título de ensino médio, nós estudamos apenas até o modelo atômico de Bohr. Tá joia? Bom, então, falando aqui uma breve palavrinha aqui sobre o que foi o atomismo. O atomismo, como eu disse, né, foram um movimento em que filósofos gregos propuseram, né, algumas teorias para poder tentar justificar o que era o átomo. Um desses filósofos, né, que foi um dos primeiros, foi o Tales de Mileto, tá? Segundo o Tales de Mileto, toda a matéria existente ela era formada por um único constituinte básico, que era a água. Ou seja, tudo que existia era formado por água. Essa foi a proposta do Tales de Mileto. Vocês podem imaginar que logo em seguida, né, não demorou muito tempo para essa teoria cair por água abaixo, né? Imagina, ele propôs que a água era o constituinte básico da matéria. Logo, segundo Tales de Mileto, tudo seria formado por água. Bom, logo em seguida, veio a teoria proposta por Anaximandro de Mileto. Segundo esse filósofo grego aqui, não seria mais a água o constituinte básico da matéria. Segundo Anaximandro de Mileto, seria o ar o constituinte básico da matéria, ou seja, toda a matéria seria formada pelo ar. Vocês podem imaginar que logo também essa teoria veio por água abaixo. Logo em seguida veio Aristóteles, tá? O Aristóteles também, a teoria dele faz parte do atomismo, já que não teve uma comprovação científica,
Porém, o Aristóteles foi um pouco mais além. Ele propôs a teoria dos 4 elementos. Segundo Aristóteles, toda a matéria existente seria formada por 4 elementos principais: a água, o fogo, o ar e a terra. Tá? Então, toda a matéria que existia ou era formada por água, ou era formada por fogo, por ar ou por terra. Foi uma teoria que logo também caiu em desuso. E, mais recentemente, né, uma das últimas teorias compostas que fizeram parte desse atomismo foi a teoria de Leucipo e Demócrito também, filósofos gregos também, que propuseram o seguinte. Aí a gente já começa por si só, né, a entender o que seria um átomo. Leucipo e Demócrito falaram que a matéria tem sim um constituinte básico. Eles não sabiam qual era esse constituinte, contudo eles deram o nome de átomo. Átomo, pessoal, a palavra átomo significa indivisível, tá? Tomo significa dividir, o A na frente significa negação. Então, átomo significa indivisível. Segundo Leucipo e Demócrito, toda a matéria existente seria formada por um constituinte básico chamado átomo, mas eles não souberam dizer o que seria esse constituinte básico, tá? Reza a lenda, né, a história conta que Leucipo e Demócrito propuseram essa questão do átomo aqui quando eles estavam caminhando pela praia e observaram grãos de areia ao longo da praia, né? Eles propuseram que toda a matéria seria formada por uma espécie chamada átomo, que seria muito equivalente, seria, né, assim, fazendo uma analogia, seriam os grãozinhos de areia que compunham todo aquele rastro de areia, tá? É como se um átomo fosse um grãozinho de areia que compusesse toda a matéria existente. Bom, o atomismo, então, por não ter comprovação científica, essas teorias, ele caiu em desuso e surgiram, então, as chamadas teorias atômicas modernas, que é a que nós veremos com mais detalhe aqui nesse nosso estudo sobre o átomo, tá? Bom, aqui só para vocês verem, né, a evolução dessas teorias atômicas. O primeiro modelo atômico, a primeira teoria atômica moderna foi a teoria atômica de Dalton. Logo em seguida veio a teoria atômica de Thomson, veio Rutherford, veio Bohr depois, que melhorou a teoria atômica de Rutherford. E a teoria atômica, ou seja, o que a gente tem hoje, o conceito de átomo que a gente tem hoje, é todo pautado numa teoria chamada de nuvem eletrônica, né, que foi uma teoria proposta pelo químico Schrödinger. Tá? Só que aqui a título de ensino médio a gente não estuda, né, essa teoria atômica aqui mais atual. A gente para aqui no modelo atômico de Bohr, que já é o suficiente para vocês entenderem sobre a estrutura atômica. Tá joia? Bom, então vamos falar dessa primeira teoria atômica, desse primeiro modelo atômico moderno? Foi o modelo atômico de Dalton, tá? Esse foi o primeiro modelo atômico a ser proposto com base em resultados experimentais, ou seja, foi o primeiro modelo atômico proposto com base em resultados de experimentos científicos. Foi o primeiro modelo atômico com base científica, tá? Bom, e como é o modelo atômico proposto por Dalton, tá? Esse modelo atômico proposto por Dalton, nesse modelo, né, o átomo seria uma esfera maciça, ou seja, uma esfera, né, que não é oca, ela é totalmente preenchida. Essa esfera seria indivisível e indestrutível e seria muito semelhante a uma bola de bilhar, tá? Por conta disso, o modelo atômico de Dalton ele é popularmente conhecido como modelo atômico da bola de bilhar, tá? Segundo, então, a definição de Dalton, o átomo seria uma esfera, um círculo maciço, indivisível, ou seja, que não se dividiria em partes menores e seria indestrutível. Vamos ver aqui um pouquinho sobre os postulados da teoria atômica de Dalton. Na teoria atômica de Dalton, ele propôs algumas afirmações, né? Ele propôs algumas ideias. Primeira, ele disse que toda matéria é formada por átomos, né? Isso aí já vai confirmando o que Leucipo e Demócrito já haviam falado lá no final do atomismo, né? Então, toda matéria apresenta um constituinte básico, que é o quê? O átomo, tá? Outra afirmação aqui da teoria atômica de Dalton, ele diz que os átomos diferentes possuem propriedades diferentes. Ou seja, se eu tenho um átomo A e um átomo B, se eles são diferentes, eles vão apresentar propriedades diferentes. O átomo A vai ter um certo tamanho, o B vai ter outro tamanho. O átomo A vai ter uma massa, o átomo B vai ter outro. Tá? Então, aqui ele já nos dá uma ideia que existem diferentes tipos de átomos. Terceiro postulado da teoria atômica de Dalton. Átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais. Então, se eu estou falando de um átomo A, todo átomo igual, segundo Dalton, apresentaria as mesmas propriedades, apresentaria o mesmo tamanho, a mesma massa, enfim, as mesmas propriedades. E uma outra afirmação da teoria atômica de Dalton é que nas reações químicas os átomos permanecem inalterados, tá? Vocês vão ver aqui que tiveram algumas falhas nessa proposta aqui de Dalton. Bom, vamos ver quais são essas falhas? Primeira coisa, pessoal, segundo Dalton,
o átomo era indivisível. Então, ele afirmava que o átomo era a menor porção da matéria, né? Não tinha nada que fosse menor que o átomo. E ele errou aí. Porque no próximo modelo, vocês vão ver que existe uma partícula que é menor do que o átomo, né? Então, aqui, ó, no modelo dele, uma grande falha é que ele não previu a existência de subpartículas. Como a gente vai ver mais à frente, vocês vão ver que o átomo ele apresenta partículas menores que ele, como é o caso dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons, tá? Então, essa foi uma grande falha da teoria atômica de Dalton. Ele afirmou que não existiria partícula menor que o átomo. E existe, tá? Bom, outra falha do modelo atômico de Dalton. Ele não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. A gente sabe que a matéria ela apresenta uma natureza elétrica, né? Se eu coloco, por exemplo, dois ímãs, né, com polos iguais, o que vai acontecer? Vai haver repulsão, né? Se eu coloco dois materiais, um de carga positiva, um de carga negativa, e aproximo eles, vão haver atração. O Dalton não conseguiu explicar isso. Segundo ele, a matéria não tinha natureza elétrica, e a gente sabe que tem, tá? No modelo posterior, que é o de Thomson, ele consegue provar isso daqui. Bom, outra falha da teoria atômica de Dalton. Ele disse que átomos do mesmo elemento apresentam sempre as mesmas propriedades. Tá aí um grande erro, tá, pessoal? Segundo essa afirmação que Dalton fez, ele não considerou a existência de isótopos. Vamos ver aqui rapidamente o que é um isótopo. Isótopos são átomos de um mesmo elemento, tá? Só que apresentam massas diferentes. Então, olha só, existem 3 isótopos do elemento hidrogênio. Olha só, o hidrogênio ele ocorre, o hidrogênio, que tem um elétron e um próton, tá? Ele ocorre como hidrogênio chamado deutério, que apresenta um elétron, um próton e um nêutron. E ele ocorre como isótopo chamado trítio, que apresenta um elétron, um próton e 2 nêutrons. Então, olha só, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Todos eles são hidrogênios, ó. Observe que todos eles têm um único próton, número atômico 1. Contudo, observe que eu tenho massa diferente. Esse átomo aqui de hidrogênio, ele pesa 1. Esse átomo aqui, segundo, pesa 2. Esse átomo aqui pesa 3. Então, olha só, são átomos do mesmo elemento e, contudo, eles apresentam propriedades diferentes. Dalton não previu isso daí, né? Segundo Dalton, átomo de um mesmo elemento apresentaria as mesmas propriedades. E a gente vê que não é. Eu tenho aqui 3 átomos do mesmo elemento que apresentam propriedades diferentes, tá joia? Uma outra falha da teoria atômica de Dalton, né? Segundo Dalton, os átomos não podem ser alterados, né? Ou seja, os átomos, numa reação química, eles permaneceriam inalterados. Isso é uma afirmativa que logo em seguida foi comprovada que era uma afirmativa errada, equivocada. Por quê? Hoje a gente sabe que um átomo, numa reação química, ele pode ser sim alterado, ele pode ganhar elétrons, ele pode perder elétrons, como é o caso aqui, por exemplo. Olha só, eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. O átomo de sódio tem 1 elétron na camada de valência. O átomo de cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Se eu colocar esses 2 átomos aqui para poder reagir, a gente vai observar que esse elétron aqui do sódio vai ser doado para o cloro. Logo, então, quando eu coloco essas 2 espécies aqui para reagir, eu vou ter o Na+, né, porque ele perdeu 1 elétron, e o Cl-, porque ganhou 1 elétron. Então, aqui numa reação como essa, eu tenho átomos se transformando em íons, tá? Logo nas aulas posteriores nós veremos o que são átomos, o que são íons, não se preocupem com isso, tá? Mas aqui a princípio é só para vocês verem que essa afirmação de Dalton, de que os átomos numa reação química permaneceriam inalterados, é uma afirmativa falsa, porque numa reação química os átomos podem sim ser alterados. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês os principais pontos da teoria atômica de Dalton, né? E também a diferença entre atomismo e teorias atômicas modernas, tá? Na próxima mini-aula nós continuaremos esse estudo, né, sobre as teorias atômicas, onde falaremos sobre o modelo atômico de Thomson, que vocês vão ver que teve algumas consideráveis melhoras com relação ao modelo atômico de Dalton, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima mini-aula. Tchau, tchau. Até lá.